estão me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Uma menina de até 13 anos é estuprada a cada 15 minutos. Brasil bateu recordes de registros de estupro. O nosso país está no 5º lugar no ranking mundial do feminicídio. Uma mulher é morta a cada 7 horas. Metade das brasileiras já sofreram assédio sexual no trabalho. Violência não é só física. Agressões psicológicas crescem anualmente, mas, às vezes, nem a própria mulher sabe da situação em que se encontra. Pois é, então esse é um ponto tão importante, porque assim, como eu falei no começo, muitas vezes a mulher demora para se perceber numa situação de violência, né? Então, de novo, várias pesquisas vão mostrando que, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa aqui no campus, vou falar com as mulheres aqui do campus, eu pergunto, você sofreu alguma violência nos últimos 10 dias? Ela vai dizer, não. Se eu faço essa pergunta usando exemplos, né? Então, tipo assim, alguém fez alguma piada machista com você, tipo... fez um café legal lá no teu grupo de pesquisa e daí alguém fala, nossa, já pode casar. Ah, sim. Alguém já fez piada, já te assediou sexualmente ou alguém já te humilhou em alguma situação, algum professor? Quando você dá os exemplos, as mulheres vão dizendo que sim, que sim, que sim. O que é a violência moral? Muitas vezes a pessoa está sofrendo calúnia, difamação, injúria pelo seu companheiro e não consegue identificar. O que é violência psicológica? A mulher está sofrendo humilhação, sofrendo um bullying contínuo dentro de casa e não consegue se identificar com alguém da família. O que é violência patrimonial? Essa mulher está sendo impedida de trabalhar, de ter direito, até às vezes um cartão de crédito aos seus documentos para poder trabalhar, para poder sair de casa, ou até decidir sobre opinar sobre os recursos financeiros daquela família. Essa mulher está sofrendo violência patrimonial, eles brigam, ele quebra o cartão de crédito, corta o cartão de crédito, ou então destrói, esconde a chave do carro. Muitas mulheres estão num relacionamento abusivo e não se percebem. No caso da violência doméstica, isso fica muito, muito, muito mais difícil para a mulher mesmo, porque como eu disse antes, muitas vezes a violência começa no namoro. Lá no namoro, quando o namorado, que é o amor da vida dessa mulher, fala para ela trocar de roupa na hora de sair, ela vai achando, como a sociedade inteira acha, que isso é uma forma dele cuidar dela. Olha, ele me ama, ele gosta de mim, por isso ele tem ciúme. Isso é um mito, né? Mas da mesma forma que ela não percebe esse controle, essa objetificação, né, da vida dela, do corpo dela no namoro, vai caminhando para situações que vão ficando mais graves. No primeiro episódio de violência física, todo mundo vai dizer para ela assim, calma, ele é um homem tão bom, ele cuida de você, ele cuida dos seus filhos, ele não vai fazer mais. E o próprio homem diz isso, perdoa, eu te amo, por favor, não faça mais. Então assim, nem precisa de explicações psicológicas muito elaboradas para a gente tentar se colocar no lugar dessa mulher e perceber o quanto é difícil num relacionamento íntimo você tomar uma atitude de, vou sair da situação, né? Tipo, não é uma coisa assim tão fácil. A violência sexual, mesmo dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, sim, acontece violência sexual. Então, nós precisamos de fazer esse processo de educação, e eu gosto muito de falar para meninos, para adolescentes que estão começando a namorar, e às vezes as meninas acham, ai, que legal, ele é ciumento, ele quer ver minhas mensagens, ele quer ver meu WhatsApp, ele quer ver quem eu curto, quem eu sigo. Opa, de repente pode ter um agressor, né, que está te controlando, e a violência é isso, é o controle sobre a vida da outra pessoa. É importante não permanecermos em silêncio perante tais situações. Bom, eu acho que principalmente não julgando, né, e não se omitindo. A gente ouve muito, né, era muito frequente, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E na verdade é justamente o oposto disso, né? A gente não pode se omitir. Se a gente conhece alguém que está sofrendo uma violência, a gente tem que oferecer ajuda e, se for o caso, denunciar. Existem canais hoje para denúncia anônima,
o Disque 180 é específico, né, para a questão da violência à mulher, mas existe o Disque 100, você pode também discar o 190, que é da autoridade policial. Então é importante que a sociedade não se omita. Outro ponto que eu acho importante é a questão da educação, né, que nós possamos educar os nossos filhos para uma cultura avessa ao machismo, né, uma cultura de igualdade de gênero. E nós, né, que já temos isso um pouco embutido, né, no nosso comportamento, não só homens, mas as mulheres também, a gente tem falas machistas, a gente julga, a gente tem comportamentos de julgamento, que a gente possa rever os nossos conceitos, que a gente possa nos educar, né? Isso só vai ser possível com um trabalho de educação. Então, eu gosto muito de fazer esse processo desde os adolescentes, no ensino médio, em cursos profissionalizantes e também com homens, para que eles entendam, né, que a mulher ela tem direito ao seu corpo, ela tem direito aos seus projetos de vida, a seguir sua carreira profissional, a seguir um relacionamento com sua família, com seus amigos e não ser vítima de nenhum tipo de opressão, de dominação por causa do relacionamento que ela está vivendo. Tudo começou há uns 2 anos atrás. A gente namorava há uns 7 meses e ele tinha uma academia, eu queria sair da casa da minha mãe e a gente foi procurar um lugar. Até que eu achei um lugar que dava pra ser nossa casa e a academia dele, ficava mais barato. Então, a gente decidiu morar junto. Ele sempre demonstrou, assim, um pouco de ciúme, sabe? Mas eu falei, com o tempo vai melhorar e tudo mais. E quando a gente casar ou for morar junto, as coisas vão melhorar. Bom, a gente decidiu casar, fomos pra lua de mel e eu engravidei. Foi meio inesperado, assim. A gente não queria, a gente não tava nada programado, sabe? E eu falei, tipo, quando eu engravidei, eu pensei que as coisas iam melhorar. Geralmente o homem, ele melhora, né, com o tempo, assim. Ele vai melhorando. Eu tava grávida, então pensei que tudo ia melhorar. Até que eu vi que na gravidez foi o pior momento da minha vida. Tudo piorou, as crises de ciúmes dele aumentaram e foi a pior coisa que aconteceu. Nos primeiros 3 meses da minha gravidez, a gente teve uma briga muito feia, eu saí de casa e fui morar com a minha mãe. E eu levei tudo de casa, porque tudo que tinha lá era meu. Então, eu peguei as minhas coisas e fui pra casa. E aí ele, depois de 1 mês, chorando, implorando, pedindo perdão, falando que ele ia mudar, eu decidi voltar. E por um tempo, realmente, foi tudo muito tranquilo, assim. Como era antes, sabe? Ele me tratava bem e a gente, tipo, ele me mimava e ele se apegava, mas foi voltando as crises de ciúmes, sabe? E não tem porquê os ciúmes. Ele simplesmente tinha ciúmes de tudo. Um transtorno de ansiedade e aí foi isso. Ele foi piorando cada vez mais e nessas indas e vindas eu fui indo pra casa da minha mãe, ele foi me tratando bem, eu voltava, e aí ia. Teve vezes que eu fui pra casa da minha mãe e fiquei 10 dias. Teve vezes que eu fui pra casa da minha mãe, só que era de madrugada e eu fiquei na rua. Porque eu não queria acordar ela, eu não queria deixar ela cansada. E aí eu simplesmente fiquei na rua até amanhecer e falei pra ela que eu tava indo tomar café da manhã, sabe? Um dia antes de eu ter o meu filho, a gente teve uma briga muito feia. E eu fui pra casa, eu peguei as minhas coisas, saí andando e quando eu tava no portão de casa, ele me tacou um chinelo, muito forte. E foi tão forte assim que eu pensei que poderia causar alguma coisa no meu filho, então eu virei muito rápido, porque se tivesse pego na minha barriga, eu tenho certeza que meu filho teria morrido. Eu fiquei com hematoma nas costas por 1 mês, por conta da força que ele me jogou o chinelo. O dia após, eu tava na minha mãe, eu comecei a sentir contração, eu liguei pra ele, falando, e ele só me xingava. Ele só falava que eu fiz o propósito, porque eu queria que o filho dele nascesse longe dele.
A gente chegou no hospital, eu tava morrendo de dor, eu tava tendo contração, e eu tava com muita dilatação, e eu tava morrendo de dor. E ele virou pra mim e falou que eu queria enganar alguém, que eu tava enganando, que eu tava com dor. E eu tava com dor, eu tava com cara de dor. Foi bizarro, assim. Bom, eu fiquei 6 horas em trabalho de parto, com dilatação total, e eu não consegui ter parto normal, até que eu decidi fazer cesárea. E eu tenho certeza que a questão psicológica foi o que causou isso. Eu não consegui ter o meu filho do jeito que eu queria, por conta de tudo que eu sofri, todo o mal que eu sofri, sabe? E aí ele nasceu e por uns 10 dias que meu filho nasceu, foi tudo um sonho um conto de fadas. Um sonho mesmo. Ele me tratava bem meu filho, mas depois disso começou a piorar as coisas. Passou 2 meses que o meu filho tinha nascido, a gente teve uma briga muito feia, que ele me empurrou enquanto eu tava com o meu filho no colo, e ele vivia fazendo essas coisas, brigava comigo quando meu filho tava comigo, ou quando meu filho tava dormindo, era muito assustador, sabe? A maioria das crises dele e as agressões eram psicológicas, mas algumas vezes teve algumas físicas, sabe? Tipo, mas coisa assim, ele me empurrava e às vezes teve uma vez que ele me prensou na parede e aí ele me sufocava, assim, eu tava grávida já. E pra ele me soltar, eu tive que falar que eu tava com muita dor na minha barriga e que eu tinha que ir pro hospital, senão ele não teria me soltado. Mas para romper com esse ciclo de violência, é importante a educação, é importante a repressão, é importante que homens e mulheres entendam as suas diferenças e entendam que podem, né, se complementar, que podem se entender na base do respeito. E aí a gente tem que falar muito com as crianças, com os meninos, né? Falar com as meninas também, para que nunca se deixem levar pela visão do outro de que ela é um objeto, que ela pode ser, que alguém pode ter posse dela, do corpo, da vontade, do futuro. A gente tem que falar muito sobre isso para as meninas e para os meninos. Até hoje eu não tenho condições de falar com ele. Eu tenho ação protetiva, porque uma vez ele ameaçou eu, minha mãe e meu filho de morte. E ele não pode ver meu filho sozinho. É sempre com alguém da minha confiança e nunca na casa dele. Só na casa dos pais dele. Por conta de todas as ameaças, de tudo que ele me causou, eu não confio nele. E eu não confio nele com meu filho. As mulheres, em geral, né, elas têm muito medo de procurar ajuda. Elas têm muito receio. Muitas chegam sem saber, né, o que elas vão encontrar na ONG, então elas chegam tímidas ainda, e é preciso criar um vínculo primeiro, né, criar uma relação de confiança. É muito difícil a situação que elas vivem, e é justamente por não julgarmos e entendermos que o ciclo da violência ele tem diversas facetas, é que elas vão se vinculando, vão se apoderando de informações, então, para poder sair desse ciclo da violência. É difícil escutar um relato desse, você não acha? Imagina se todas as mulheres que sofrem abuso e são vítimas de agressão no Brasil decidissem falar. A cada 2 minutos, uma mulher sofre agressão. A cada 7 horas, uma mulher é morta por feminicídio. Meu nome é Yuli, eu sou atriz, e eu vim aqui dar voz a uma das vítimas por agressão no Brasil. Uma mulher marcada pelo machismo, pela impunidade, pela opressão. Se você conhece alguma mulher que está sofrendo por isso, fale, dê voz a ela, ajude, não deixe ela de lado. Mulheres precisam escutar mulheres, e homens precisam escutar as mulheres também. Vamos todos exaltar o grito que não tinha voz. Falar que é o melhor choro. Pediu desculpa ontem, hoje fez de novo. Não quero te cobrar respeito, respeitosamente falo. Mesma merda, mesmo jeito, ferida no calo. Na madrugada lembrou de mim e disse que vai mudar, que se cansou de ouvir, que é hora de parar. Manda a localização que eu vou ali te buscar. Tem que me preocupo com seu bem-estar. Que bela frase, fez teatro. Qual será o próximo ato? Desfilar na minha frente com a Beck do lado. Que se for da frase de efeito, mais uma vez não me calo. O veneno escorre no peito, eu lembro do passado. Esse choro é em blues, penso com a mente, não com o coração. Não vai me ver
palma da sua mão. Se chorar em blue, não derramo tristeza, eu pranto liberdade, vai lembrar de mim.